E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar, do médium Chico Xavier, do espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 21, continuando a palestra. A palestra, senhora Laura, sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade e o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar. Lembrando então, que André Luiz estava tirando algumas dúvidas com Dona Laura, que é mãe do Lísias, e eles estão em casa dela, Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, lhe pertence? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Olha aqui, gente. Primeira vez que nós estamos escutando o termo bônus hora, tá bom? Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. As construções em geral representam patrimônio comum sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30 mil bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Então, gente, aqui, a governadoria controla, você tem direito a uma moradia com sua família, a partir do momento que adquire 30 mil bônus hora, E nunca pode ter mais que uma. Aqui a gente já vai partir do princípio em que não podemos ter o acúmulo de riqueza, Bem dito, que vocês entendam que Deus nunca critica você procurar melhorar sua vida, seu padrão de vida, se ter uma vida boa, mas nunca ter o exagero no materialismo, tá bom? É isso aí. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante do meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Então, o que ela falou? Que durante 18 anos eles ficaram separados fisicamente. Nesses 18 anos, Ricardo, que era o marido dela, após um período de perturbação ao qual todos nós passamos, pós-morte, ele percebeu que precisava trabalhar algumas horas e para conquistar a moradia. E a hora que Dona Laura chegou, já tinha essa moradia para eles estarem juntos. Quando eu cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive que enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo ao trabalho árduo. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo, ou a preocupação justa nos campos da atividade honesta, constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo de que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade.
Após ligeiro intervalo em que parecia meditar minha interlocutora, prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com bônus hora e sim com suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclareava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia então nossa volta. Então, ela está dizendo, né, que após ela desencarnar, então, Lísias, Yolanda e Judite também desencarnaram e ficavam juntos deles na casa, tá bom? E aí começou a ser cobrado que eles precisavam reencarnar, né? A lei do ritmo exigia então nossa volta. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos na colônia o assunto referente a encarnações pregressas. Senhora Laura, permita por obséquio uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos, não atravessei o rio da morte. A senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Quer dizer, todas as dúvidas que ele expôs para Dona Laura, né? Eu não estou isento dos laços físicos, quer dizer, eu já não me livrei dos laços físicos? Sim. Não atravessei o rio da morte? Sim. A senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Agora ela vai explicar provavelmente que durante o tempo que fica em nosso lar você começa a se recordar do passado. Esperei-o antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima, considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. Os demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Explico-me. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado da alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso em primeiro lugar à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outra época. Vamos lá. Muito bem. Então, André Luiz questionou a questão de você lembrar ou saber de encarnações anteriores. Aqui, Dona Laura está mencionando o caso dela, que ela estava começando a ter perturbações com relação a encarnações anteriores, à medida que você vai voltando a ter a sua ligação espiritual com o nosso lar. À medida que você vai se desvinculando da Terra, né? Das coisas da Terra, das conexões terrestres. Muito bem. Aí eles foram encaminhados, até por um nome aqui, Longobardo.
esse amigo, né? Ele Longobardo, fez com que fosse encaminhado à seção de arquivo para ler a respeito das encarnações anteriores. Deixaram eles ficar 2 anos lendo sobre 3 séculos anteriores. Gente, 3 séculos anteriores. De encarnações anteriores. Diz que não foi permitido antes porque talvez influenciasse muito pesarosamente para eles. Então foram liberados 3 séculos, né? Então ele fala aqui, ó, o chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, quer dizer, além de 3 séculos atrás, mais atrás, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças, quer dizer, por que, gente? Assim, vamos deixar bem claro. Porque provavelmente, se ele não permitiu, é porque muita coisa ruim eles devem ter feito. Se nós voltarmos em encarnações anteriores nossas, com certeza nós cometemos muitos erros, e erros pesados. Erros pesados. Pode ser um assassinato, pode ser um suicídio, pode ser nesses termos mesmo, entendeu? Porque, gente, a gente vem em constante evolução. Então, se nós estamos aqui hoje ouvindo palestra, fazendo palestra, participando de cursos, é porque nós evoluímos, graças a Deus, né? E evidentemente que lá atrás nós éramos muito ruins. Nós éramos muito moral e espiritualmente inferiores. Provavelmente nós éramos bandidos, entendeu? Não pensem vocês que nós fomos anjinhos como nós, né? Teoricamente nós somos hoje, né? De maneira nenhuma, pelo contrário, nós fomos muito ruins. Nós somos iguais a todo mundo. Nós nascemos espíritos ignorantes e vamos evoluindo com o passar do tempo e melhorando moral e espiritualmente. Então, gente, nós sim cometemos muitos delitos, tá bom? E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Não. A leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação, para esclarecimento próprio, e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a ter determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda nosso débito para com as organizações do planeta. E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Bom, então assim, após eles lerem a respeito de 3 séculos anteriores, eles foram submetidos a técnicas de magnetização para relembrarem realmente o que haviam feito. Porque só a leitura não bastou. Entendeu? Só a leitura não bastou. Aí então, compreendemos então quão grande é ainda nosso débito. Entendeu? E onde está nosso irmão Ricardo? Ricardo, então, era o marido de Laura, né? E ele estava querendo conhecer. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou: em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro em breves dias. Aguardo apenas a chegada da Teresa para deixá-la junto aos nossos. Bom, então, Ricardo já havia encarnado
Dali a algum tempo ela iria encarnar e provavelmente eles iriam se conhecer, contrair matrimônio para pagar dívidas anteriores, tá bom? E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou. A mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos de regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Ó, aqui tem uma coisa pontual, gente. Sempre quando nós desencarnamos, nós passamos por um período de perturbação. Esse período de perturbação, eu já falei várias vezes e vou frisar de novo. Esse período de perturbação é mais ou menos longo, dependendo do quão bom ou ruim nós fomos aqui na Terra. Aqui, a Laura deixa bem claro, olha, a mãe de Heloísa não tardará. Heloísa é aquela sobrinha dela que está em perturbação, lembra? A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas. Quer dizer, esse período de perturbação, ela vai passar. Por quê, gente? Porque o corpo de carne, gente, é muito pesado. E o nosso espírito é levinho. Você vai deixar um corpo de carne para trás e vai assumir, vai ter somente o seu espírito, o seu perispírito se conectando. A hora que você se desvencilha desse corpo de carne, é um choque para a gente. Por isso que a gente passa por esse período de perturbação, né? Agora, quanto mais ruim nós fomos, quanto pior nós tivermos sido, esse período de perturbação vai ser mais longo. Por quê? A gente vai estar magneticamente mais materializados ao nosso corpo de carne, mais conectados ao nosso corpo de carne, né? Então, por isso que esse período é mais ou menos longo. Quanto mais amor, fé e caridade nós fizermos, menos horas nós iremos passar nesse período de perturbação, tá bom? Então, fim do 21º capítulo. Depois nós teremos o 22º capítulo, que é uma explicação a respeito dos bônus horas, tá bom? Muito bem, minha gente. Então é isso. Fim do 21º capítulo. Mais uma vez falando, né? Eu não edito os vídeos, tá aí. Eu erro na hora de ler, dá branco, eu paro, eu fico né, para lembrar da explicação. Mas tá aí o vídeo, né? Vão lá, curtam, compartilham, inscrevam-se no canal e divulguem o máximo dessa nossa querida doutrina para que cada vez fique mais conhecida. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.